Nós temos no livro uma tabela de autoavaliação para entender os nossos comportamentos, para autoavaliar a nossa mente, né? Um quadro de constituição da mente, para saber, é interessante porque ele enumera atitudes sáttvicas, rajásicas ou tamásicas, e que nós possamos nos avaliar por essas atitudes. Eu vou deixar esse quadro para discutir nas nossas reuniões presenciais, e vou seguir aqui. O Dr. Frawley fala dos 3 gunas e terapias, né? É importantíssimo compreender como é que o Ayurveda se relaciona com esses gunas. Ele vai sempre buscar o equilíbrio pelos opostos, que é uma premissa do Ayurveda. Então, a mente não pode ser aquele sattva, né? Que o Dr. Frawley citou anteriormente, em que ele acaba caindo num lugar muito passivo, né? E aí ele cria o termo sattva puro para falar desse sattva que tem uma clareza de ação, e tamas e rajas se equilibram o tempo todo. Então a gente precisa de rajas para sair do estado de embotamento, e a gente precisa de tamas para sair de um estado de excesso de movimento. Só assim nós vamos encontrar sattva, que é o equilíbrio. Então é a premissa da balança, né? Eu tenho 2 forças opostas, eu não posso estar, né, nem assim nem assim. Eu tenho que trazer as 2 para o equilíbrio. Se eu tivesse aquela balança tradicional, né, desenhadinha aqui com os 2 pratinhos, onde eu vou colocando, por exemplo, sal e açúcar, né, que tem características opostas, se eu coloco um pouquinho mais aqui ou coloco um pouquinho mais aqui, eu fico distante disso, que é o equilíbrio, né? Tão pontuado no budismo, volto a citar o budismo, como o caminho do meio, né? E o Ayurveda, quando diz que nós tratamos a partir dos opostos, ele vem buscando justamente esse equilíbrio, que é o caminho do meio. Eu vou ler só o último parágrafo aqui, desse trecho que se chama Os 3 Gunas e a Terapia, porque o texto em si ele é um pouco repetitivo. E aí ele resume no último parágrafo assim: a psicologia ayurvédica visa deslocar a mente de tamas para rajas e no estágio posterior para sattva. Isso significa passar de uma vida de ignorância e voltada para o corpo, tamas, para uma vida de vitalidade e autoexpressão, rajas, e por fim, para uma existência de paz e iluminação, sattva. Então também quando a gente se autoavalia, é não se julgar, mas perceber qual é o próximo passo, perceber qual é o próximo estágio, né? E é por isso que estamos aqui juntos num grupo de estudos, porque a gente precisa fazer a caminhada, não é só um entendimento, não é só uma compreensão, é por meio de atitudes. Tudo começa no nosso pensamento, assim nos ensina a filosofia do yoga. Eu começo com um pensamento, eu preciso modificar esse pensamento para que essa modificação, pensamento gera ação, né? Ela passe a modificar as minhas ações, e a partir da modificação das minhas ações, eu vou criando uma outra perspectiva na minha vida, né? Que não deixa de ser um quantum energético, não deixa de ser uma vibração, como bem nos pontua hoje, né, atualmente, uma linguagem mais quântica, por assim dizer. O meu padrão vibratório se modifica a partir do pensamento e depois para a minha ação, para depois então ele se tornar um hábito. É assim que pensamento, ação, né, e hábitos de vida perfeitamente alinhados, eles vão nos levar a uma grande transformação. E aí na página 43, o Dr. Frawley vai colocar então os estágios da cura mental. Primeiro, abrandar tamas e desenvolver rajas. Então, se você fez a autoavaliação, tudo que saiu ali na coluna de tamas, né, é o seu primeiro objetivo de mudança. Abrandar tamas, desenvolver rajas. O que seria isso? Passar da inércia mental para a ação motivada pela própria pessoa, tá? Então, é uma ação egóica? Sim, ela ainda é, mas ela te traz muito mais motivação, como, por exemplo, né, passar um batom, cuidar da aparência, né? É o ego? Sim, é o ego, mas ao mesmo tempo,
Se eu pegar um ser, uma criatura que não gosta muito de tomar banho, que não tem bons hábitos de higiene, né? E ele desenvolve o senso estético, da beleza, de usar um batom, de colocar uma roupa bonita, claro que a higiene vem junto, né? E todos os benefícios relacionados a isso vêm junto. Percebem como é simples, né? E são metáforas para várias outras questões que a gente precisa colocar, mas também Sattva, Rajas e Tamas estão presentes na nossa vida. Levantar bem disposto, arrumar a cama, manter a casa em ordem, harmonia, né? Beleza, higiene em todos os aspectos. Porque quando a gente fala, não gosta muito de tomar banho, parece que está muito distante da nossa realidade, né? Mas olhando o meu próprio ambiente aqui em volta, onde eu estou gravando para vocês, eu vejo vários desafios, né? Da harmonia, da organização na vida. Segundo aspecto, acalmar rajas e desenvolver sattva. Passar da ação motivada pela própria pessoa para o serviço altruísta. Eu tenho um ótimo exemplo aqui de quando os meus filhos, que agora são adultos, ainda eram entre crianças e adolescentes, né? E todos tinham tarefas em casa. Então houve uma etapa em que cada um precisava lavar o seu prato. Terminou a refeição, vai até a pia da cozinha, lava o seu próprio prato. 5, 6 pratos empilhados ali, né? E a casa fica muito mais em ordem. Esse é um desenvolvimento da percepção da necessidade de contribuir a partir de si mesmo. Eu estou lavando o meu prato. Esse lugar em que eu contribuo olhando para mim é rajas. Aí houve um momento que eu percebi que as pessoas lavavam seu prato e seu talher, e se tinha ali uma colher, né, uma colher de pau, alguma coisa que foi usada para preparar o alimento no fundo da pia, ela ficava. Isso fala muito da nossa ação no mundo. Então eu faço a minha parte e eu acho que é suficiente. Mas tem algo ali que pertence a todos nós. Tem uma colher de pau ali que foi utilizada para preparar o alimento de toda a família. E num desses determinados dias, eu que sou muito espirituosa, né, coloquei para todos, não cozinho mais, para todos. Porque ninguém se propõe a lavar a colher de pau que serve para preparar o alimento de todos. Essa colocação, ela não é vingativa nem de julgamento, ela é para despertar a consciência. Qual consciência? De que existe eu, o meu, fazer a minha parte, e existe o que é comum a todos, né? Quando a gente diz aqui que sai da ação motivada pela própria pessoa para o serviço altruísta, é esse desenvolvimento de percepção da mente de que existe o outro, de que a comida é preparada numa panela comum, de que eu uso uma colher de pau para mexer a comida que é feita para todos e que então ela passa a ser responsabilidade de todos. Compreende? Que esse é um passo da consciência em que eu deixo de me responsabilizar só por mim, fazer a minha parte, e eu passo a me responsabilizar pelo outro. Esse é o momento em que eu, ao caminhar na rua, começo a recolher o lixo que outro derrubou. Porque eu entendo que a rua é de todos, porque eu entendo que o mundo é de todos, que o planeta é de todos. Esse é um estágio muito importante, né, da gente ter essa percepção. E o Dr. Frawley pontuou como segundo, acalmar rajas e desenvolver tamas. E o terceiro, né, e último é aperfeiçoar sattva, passar do serviço altruísta para a meditação. É claro que nós vamos fazendo exercícios de meditação e práticas de meditação desde o início da nossa caminhada no yoga e no ayurveda. Mas o que busca a meditação, que é a verdadeira transcendência, né? Esse transcender no ir além da mente, ele é o terceiro estágio. É importante lembrar que o objetivo final da meditação vai além de sattva, porque aí eu preciso voltar lá na filosofia Sankhya, onde eu descrevi para vocês que a consciência pura vem e toca essa substância, né? E gera uma energia que manifesta o mundo visível, né? O mundo material, o mundo palpável. E então as coisas deixam de ser uma ideia na consciência cósmica e elas passam a ser realidades que proporcionam diferentes experiências, e que a meditação é um caminho de retorno. Eu vou além de sattva,
porque sattva é uma característica da substância e a meditação procura me levar na unificação com a consciência pura, que é purusha. Então, eu unificar com essa porção minha que faz parte da consciência pura, transcende a substância a qual forma a matéria. E sattva, rajas e tamas são características dessa prakriti, dessa substância que vai formar a matéria, né, no descenso da cosmologia, da criação do universo, poderíamos dizer em palavras mais simples. Então, não é uma criação temporal, tá? Não é o dia que o universo foi criado, mas é a dinâmica das coisas. Perceber que nós precisamos transcender sattva pela meditação nos mostra o que responde a uma pergunta, né, que a gente já discutiu aqui no grupo, que é o que vai além, né? O que vai além, o ponto máximo dentro dessa filosofia védica é isso, é eu me unificar com o todo. Não eu deixar de existir no universo material e né, desmaterializar, desaparecer, mas unificar a minha consciência com o todo. Então eu passo a agir no mundo consciente de que sou parte do todo. Consciente de que somos todos uma mesma coisa. Eu ouvi um exemplo muito bacana, o Juliano Posati utilizou numa das suas aulas, quando ele diz que a caridade não é nada mais do que trocar os anéis de dedo, né? Quando nós nos percebemos como uma coisa só, como uma mão, nós deixamos de ver o outro como algo separado. Eu vejo tudo como parte de uma coisa só. Então, é um princípio de união, esse gesto, né, de unir as polaridades, ele é muito utilizado também dentro do yoga, essa posição, né, é muito utilizada na meditação, os mudras são muito utilizados, e é esse lugar que a gente precisa buscar, unificar todas as coisas para que nós possamos perceber o todo. Não é só eu me perceber no todo, é eu perceber o todo se manifestando em mim e no outro. Aí vem também aquela metáfora bem bacana que é da gotinha no oceano, né? A gotinha mergulha no oceano e ela se torna o todo e ela se destaca do oceano e ela ainda tem uma película de individualidade. Então, exercitar, né, na vida essa nossa individualidade com a consciência de que somos o todo é, sem dúvida, o nosso grande desafio, é a nossa grande meta, é a nossa meta final. E aí nós continuamos, né, discutindo e debatendo nas nossas aulas que estamos ao vivo, né? Eu acho que usei o termo presenciais, mas na verdade são encontros online ao vivo. Nós continuamos então debatendo como, né? Como no aspecto prático nós vamos chegar lá. E sempre começa pela percepção. Então é o autoconhecimento, a percepção de si mesmo, né, para que haja o autodesenvolvimento. E a partir do autodesenvolvimento, eu vou perceber o outro e não julgar o outro. Boa caminhada, boa jornada para todos nós. Namastê!